no ar mais um programa em pauta. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Hoje a gente está aqui no gabinete do vereador Antônio Flores, ele que é do PSB e abriu aí as portas para falar com a gente, explicar um pouquinho como que é, né, a sua vida política, já que está no 5º mandato. Vereador, obrigada, viu, por receber a gente aqui. Verdade, Viviane, para nós é uma honra. Esse 5º mandato nos deu muita alegria, conseguimos agregar muito para a cidade, né? E é uma honra poder servir a nossa cidade. Vereador, o senhor nota uma evolução aí do 1º mandato e agora para o 5º? Na verdade, para ser bem sincero, a gente nota evolução pela experiência adquirida. Mas eu tenho uma opinião muito definida para isso. Eu penso que o vereador não devia ter mais de 3 mandatos. Porque tudo que eu construí nos primeiros 3 mandatos. E um pouquinho no 4º mandato. Claro que eu continuei colaborando no 4º e 5º mandato. Mas os 3 primeiros mandatos são os mais efetivos. A solicitação da população, os problemas, eles também mudaram? Eles ficaram mais fáceis, mais complexos de conseguir aí acertar? Na verdade, ele mudou pelo seguinte: antigamente, como é que as pessoas iam até o vereador? Ou se deslocava até o gabinete, quando era na Câmara, lá na Prefeitura Municipal, ou mesmo aqui para mudança. Ou então ligava para o teu gabinete. Essas 2 razões. Hoje, com o advento do WhatsApp, da melhoria da informática, todo mundo te localiza pelo WhatsApp. Isso que significou? Para o eleitor, no geral, uma melhora. Ele tem um acesso direto. Para nós, é pior. Por quê? Porque o WhatsApp ele não tem a resposta rápida para o solicitante como padaria. Você não pode chegar, me dá um pãozinho quente e sai na hora, né? A pessoa pede uma demanda, mas a demanda demora um tempo. E imagina, no WhatsApp 10, 15 dias é uma eternidade. Então, melhorou por um lado para o eleitor, mas piorou para o atendimento. Que é hoje o contato do senhor com a população? Porque a gente sabe que uma parte do trabalho acontece aqui no gabinete, mas outra acontece lá fora, na rua. Isso. Na verdade, nós continuamos atendendo diariamente no gabinete, das 8 às 18, é normal, continua o atendimento. Mas o que mudou de perfil é exatamente o que eu estou explicando, né? E nós temos assessor de gabinete e assessor também de campo. Eu tenho umas bases de trabalho, por exemplo, Barão Geraldo tem uma grande base de trabalho, Chácara da Barra tem uma outra grande base de trabalho, Taquaral também, né? Eu tenho nessas bases. Então eu tenho 2 perfis de assessoria. Mas o que mudou foi realmente com o advento da eletrônica, né? Do WhatsApp e tudo mais. Então, dificulta muito a nossa resposta. Porque eu tenho que pegar isso aqui, transformar numa indicação, transformar num projeto de lei, e a pessoa já quer resposta 2 ou 3 dias depois. E nós não temos. A gente até pegou aqui os números do senhor, né? Só do 1º semestre deste ano, o senhor falou de indicação, foram 28. Em 2019, já projeto de decreto legislativo 3, requerimento aí na casa de 14, 15, são números altos, né, vereador? Como é que o senhor faz para selecionar? Porque a forma de solicitação mudou, mas a quantidade não, cada dia aumenta mais o problema da sociedade? Na verdade tem aumentado, mas se você reparar esses números, eu até agradeço o elogio que aumentou, mas eu até diminuí a quantidade de atendimento, porque a própria população, na verdade, também diminuiu. Por quê? Uma razão muito clara. Primeiro, porque a quantidade de leis existentes hoje são muito grandes. Praticamente, se você olhar os vereadores novos, eles não têm muita coisa a construir, porque já existe um cabedal enorme de leis. E o cidadão como um todo, ele também já foi se adaptando a essas novas leis, e principalmente por causa do WhatsApp, né, redes sociais, ele ficou mais seleto, pede de longe. Então diminuiu a vinda aos gabinetes do cidadão. Disse aí quantidade de leis. Nesses 20 anos aí, aqui na Câmara, o senhor fez parte de muitas delas, né? Sem dúvida. Graças a Deus, conseguimos aprovar 70 leis no total, entre projeto de lei, projeto de decreto legislativo, todo tipo de lei, né? Uma honra muito grande. E leis que eu procurei fazer de uma forma que atendesse todos os segmentos da cidade. O senhor falou 70 leis aí, muita coisa, não dá para falar só num programa em pauta, né? Então, a gente separou algumas aqui para conversar com o senhor e mostrar, explicar para o pessoal de casa, né? Tem essa lei aqui, 11.138, que é o Passe Criança.
Isso daí foi uma lei que nós criamos em 2001, porque nós achamos uma vergonha à época. Criança até 7 anos, ela já não paga o ônibus, né? Já goza do benefício da imunidade. Porém, ela tem que passar se arrastando por debaixo das catracas de ônibus. Então, nós criamos essa lei visando dar dignidade à criança, para que não houvesse problema de se machucar e tudo mais. Então, você imagina, antigamente até as catracas eram assim, uma borboleta, depois passou a ser um L com uma perna maior. A criança tem que se arrastar por debaixo da catraca para não pagar o ônibus. Então nós fizemos entre final de 2001 e começo de 2002, criamos o passe criança, que seria um passe com uma cor diferenciada, laranja, para não haver nenhum problema, né? Mas na época eu conversei com os vários secretários, não houve entendimento para a implantação da lei. Ela foi aprovada, porém não sancionada para poder funcionar na prática. E eu quero batalhar com o prefeito Jonas Donizete até o final do ano que vem, e agora eu vou dividir inclusive esse projeto com o Carlão do PT, porque eu fiz isso aqui desde 2002. Vim batalhando e tal, e o Carlão também tem uma outra visão desse projeto aqui. Então eu vou dividir com ele, que não tem vaidade nenhuma. O importante é que o cidadão ganhe e a criança ganhe. E se Deus quiser, queremos ver isso aprovada até o final do próximo ano. E além do passe criança, também tem o passe para universitário. Verdade. Isso aí foi uma batalha também, desde 2003. Deus colocou no meu coração. Por quê? Por que eu entendo criar o passe universitário? Até porque eu militava, era presidente da Comissão de Educação, por 3 ou 4 biênios presidia a Comissão de Educação, e nós entendemos, Viviane, que o estudante não deixa de ser estudante porque vai para a universidade. E essa lei, ela dava 60% de abatimento para alunos até o 2º grau. Então nós estendemos até para aluno universitário e de cursinhos também. Então foi uma batalha desde 2003, depois eu dividi essa mesma lei com Peterson Prado, que me ajudou a batalhar por essa lei, e para nossa alegria, o Jonas sancionou agora em 2013. Então todos estudantes universitários, estudante de cursinho, basta ir na Index solicitar o cartão de passe universitário, que tem um abatimento de 50% no passe escolar. Falando em universitário, vereador, o senhor também quer trazer uma universidade federal para cá? Sim, é mais uma batalha nessa mesma linha da educação, que nós começamos lá também desde 2006, 2005, 2006, nós começamos porque entendemos, porque Campinas é um polo de alta tecnologia, um polo de grande desenvolvimento, já goza aqui de grandes universidades, né? Tanto as particulares como a PUC, a Unicamp, que é estadual, de referência nacional e internacional. Porém, nós achamos que precisava de uma universidade federal. Nós começamos a batalhar lá na região do Campo Grande, no satélite Íris, para ter uma área para trazer essa universidade federal. E lá foi instalado, já inaugurado, no ano passado, agora já está em funcionamento neste semestre, o Instituto Técnico Federal. O que é isso aí? É o embrião da Universidade Federal. Ou seja, já tem um prédio lá, um terreno de mais de 10 mil metros, todo instalado, já está em funcionamento. E na época, o governo federal e os deputados, que tem 2 ou 3 deputados federais batalhando por nós lá, para trazer a Universidade Federal. Mas enquanto isso não acontece, já está aí instalada o Instituto Técnico Federal. Pesquisando aí a sua vida política, a gente vê que o senhor é muito ligado à área da educação, né? O senhor já foi presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara. Sim, já por 3 ou 4 vezes, 3 eu tenho certeza, a 4ª acho que eu substituí. Por isso essa batalha, né, pela Universidade Federal, pelo passe universitário, por levar médico nas creches, eu sei que é outra a linha, né, mas para levar nas creches, que faz parte da educação também, para evitar que as crianças, que as mães não possam levar aos postos de saúde, os médicos irem direto às creches, né, para os alunos serem atendidos lá. O senhor participou, né, do Plano Municipal da Reestruturação de Educação. Como que foi na época? Muito bem lembrado. Esse plano foi muito debatido, Viviane, e hoje é considerado um dos melhores planos municipal de educação do Brasil. Quando o Plano Nacional tem 22 metas, nosso plano aqui tem 24 metas, que ele engloba de tudo, desde o aperfeiçoamento do professor, com pagamento de pós-graduação, curso universitário, tudo pago pela Secretaria de Educação. Então eu coordenei naquela época e a gente conseguiu fazer
agregar muitas coisas. Foi um debate muito grande de todas as áreas da cidade, né? Inclusive, uma temática que gerou muito problema na época, nós excluímos do Plano Municipal de Educação a ideologia de gênero. Ou seja, nós queremos respeitar todo cidadão, toda criança, mas entendemos que criança tem que ser educada em casa e não na escola. A educação sexual tem que ser dada pelos pais e não pelos professores, ainda mais para criança de 5 a 6 anos. Então foi um belo plano, com 24 metas bem definidas, como eu disse, e excluindo a ideologia de gênero. Voltada aí para a área da educação, o senhor acredita que ainda tem muita coisa para fazer? Olha, tem. Eu quero incluir o pessoal da educação infantil no setor da educação. Foi um dos projetos de lei que eu também batalhei uns 7, 8 anos atrás. Eu queria incluir os monitores de educação infantil, que eles estão colocados como monitores, mas numa outra área. A gente quer incluí-los no setor da educação. Quero ver se eu batalho também até o ano que vem, para que essa categoria seja reconhecida como também da área da educação. O senhor também não está ligado só à área da educação, né? Eu vi aqui também que o senhor se preocupa muito com as pessoas de baixa renda. E um dos projetos é aí diminuir ou tirar o IPTU dessas pessoas. É verdade. Por quê, Viviane? Porque na lei, vários benefícios da lei foram sendo criados ao longo do tempo. Para dar isenção para idosos, isenção para pessoas com doenças graves, né? E um dos benefícios eram para pessoas que são aposentadas. Mas não foi incluso na época pessoas que têm renda mensal vitalícia. Então, Deus colocou no meu coração também de incluir essas pessoas nos benefícios. Imagina, a renda mensal vitalícia a nível nacional são pessoas que têm menos de um salário mínimo. Ganha meio salário mínimo, 0,7 de um salário mínimo. Então, graças a Deus, essas pessoas também estão inclusas hoje nessa qualidade de isenção. Isenção, o senhor também solicita aí para templos religiosos, isso independentemente da religião? É verdade, nós fizemos uma lei também, porque até que para equiparar, para uma questão de isonomia ou de igualdade, para equiparar com os templos próprios. Por lei federal, os templos próprios já têm imunidade federal, não pagam IPTU. Então, para que houvesse essa igualdade, não é justo que um templo próprio, que normalmente já são mais ricos, né, tenha essa isenção de pagamento de IPTU e os alugados não. E também reconhecendo, Viviane, o grande trabalho social que realizam as igrejas na cidade e de todos os credos. Essa é a verdade. Então tem muitas igrejas, como eu congrego na Igreja Nazareno, mas tem muitas igrejas na cidade que têm um trabalho social brilhante. Nós da Igreja Nazareno cuidamos de mais de 3.000 crianças na cidade por nossa conta, né? São 3 ou 4 ANAs, né? Associações nazarenas, como a Assembleia de Deus também tem, várias igrejas, enfim, várias igrejas têm esse mesmo trabalho. Então nós achamos que ela merece um reconhecimento do poder público para que possa gozar dessa isenção. Uma forma de trabalhar em conjunto, né? O legislativo, com essas associações, com igrejas, todas aí voltadas ao trabalho social do povo. Exatamente. Porque nós entendemos exatamente assim, os cidadãos como um todo, a prefeitura, o legislativo e todas as entidades, né? No caso de igreja, eu estou mencionando igrejas aí, porque as igrejas, além de evangelizar, elas têm um trabalho muito importante na cidade, além de levar as pessoas a mudarem de padrão de vida, de serem evangelizadas, né? Deixarem as drogas, deixarem a bebida, ela também ensina para o cidadão a pagar o seu imposto. O padrão bíblico diz o quê? Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E as igrejas ensinam o cidadão. Quando ela ensina, você fala, olha, devolva, pague o teu imposto. Né? Jesus foi muito claro quando ele falou. Quando pediram para Jesus pagar imposto, ele foi lá, pescou, pediu para que você pescasse um peixe e da boca desse peixe tirou uma moeda e pagou seu devido imposto. Então as igrejas têm um trabalho social muito bonito, repito, evangelístico, educacional e também de transformar a vida de pessoas. Você acredita que o trabalho social hoje seja fundamental aí para auxiliar numa melhora da sociedade? Não tenho a menor dúvida, Viviane. Acho que só na junção da sociedade como um todo, aí a gente abre para a política, independente de ideologia política, de credo, de cor, de tudo, né? Se nós não nos unirmos como cidadão, porque nós entendemos o seguinte,
o cidadão como um todo, ele tem que entender que o benefício dele não vem da esquerda e não vem da direita, né? Nosso socorro vem do alto. Se nós não nos unirmos, a sociedade como um todo, repito, independente de ideologia, só assim nós faremos uma cidade grande, um estado grande e um país grande para todo mundo. Do lado social, aí, vereador, o senhor acredita que a segurança também esteja ligada a essa área? Não tenho dúvida, Viviane. Por quê? Porque principalmente a segurança gerou muitos problemas nos últimos tempos. Imagina que nos últimos 15, 20 anos, esse país aqui sofreu uma catástrofe, né? Ou seja, muita renda foi tirada, foi desviada, foi espoliada desse país, e a segurança, ela decresce como um todo, diminui como um todo, né? O nível de assassinatos nas portas de escola. Eu sou inclusive autor de 2 leis nessa linha de segurança que você está mencionando. Uma que criou a carteira estudantil para as escolas do município, e a outra que leva guardas municipais para as portas das escolas, né? Também visando a segurança. Hoje, o senhor acredita que qual seja o maior problema aí de Campinas? Segurança, a parte social, educação, saúde? Sem dúvida, Viviane, é a saúde. Claro que a saúde é aliada à educação, né? A educação é sempre importante. Esse país tem sido muito enganado na parte de educação. Verbas estão sendo desviadas, quer dizer, libera-se a nível nacional, que tem verba nacional. Os 2 maiores orçamentos a nível de Brasil, Estado e município é para a educação e é para a saúde. Porém, nunca chega na origem, né? No início aqui. Ele é desviado ao longo do caminho. E a saúde, então, hoje se investe aqui mais da metade do orçamento da cidade. 52% investe só em saúde e educação. O prefeito Jonas Donizete deu muita prioridade na saúde, ao contrário do que alguém possa estar pensando, mas tem investido muito. Vai inaugurar já inaugurou vários postos de saúde, vai inaugurar o maior AME do estado de São Paulo, aqui ao lado do Mário Gatti, né? Então tem sido investido muito na saúde e continua prioritária. O senhor costuma acompanhar bem de perto a situação da população, estar lá aonde o problema acontece, até para ter mais embasamento na hora de enviar um pedido, um requerimento? Claro. Eu sou um vereador de gabinete, mas eu comecei, Viviane, eu tenho 30 anos de multinacionais. Então eu fui treinado nas melhores multinacionais. Escola Christine, Equipamentos Clark, Texas Instrumentos e HP do Brasil. E aprendi, sei o que é atender povo. E depois eu fui convidado para ser subprefeito de Barão Geraldo. Como subprefeito de Barão Geraldo, durante 4 anos eu trabalhei diretamente. Eu trabalhava no gabinete e também trabalhava com o povo, direto na rua. Então eu sei bem o que é atender uma demanda de bairro. Hoje, Barão Geraldo é maior do que muitas cidades. E graças a Deus administrei Barão Geraldo indo para a rua, conseguindo executar muitas obras e mini obras. Foi daí que me deu base para ganhar como vereador. E agora o senhor é o corregedor da casa? Sim, depois de já ter 5 mandatos de vereador, no ano passado eu fui vice-presidente do Rafa Zimbaldi, né? Segundo vice, melhor dizendo, cheguei a assumir a presidência da Câmara, no lugar do Rafa Zimbaldi, e hoje fui convidado pela atual diretoria, pelo presidente Marcos Bernardelli, que me honra muito, ser o corregedor desta casa. E a figura do corregedor é aquele cara que coloca equilíbrio na casa, harmonia da casa, né? E tenho tentado de desempenhar com muita alegria, com muita imparcialidade. Essa é a função do corregedor. E equilíbrio é o que o senhor tenta levar para a rua, né? Para a cidade também. Tem um projeto aqui que prevê uma certa distância de igrejas, de escola e posto de combustível. É verdade. Isso daí, Viviane, era uma lei que aprisionava todas as instituições, como igrejas, creches, escola, quartéis, asilos. Ou seja, os postos na época, querendo reserva de mercado para eles não têm nada contra as igrejas. E eu repito, os postos não têm nada contra a igreja, contra a creche, mas eles queriam uma reserva de mercado para eles. Só que eles não poderiam dizer, não pode instalar um posto a 500 metros do outro, senão estaria caracterizada a reserva de mercado. Então eles pegaram essas instituições e colocaram na lei. Não pode se instalar
uma creche, um posto a 500 metros de posto de gasolina. E dizia mais, no artigo 2º dizia assim, e o reverso é verdadeiro. Aí no reverso, matou as igrejas, as creches, onde a gente trabalhou para liberar, para zerar essa distância. Claro que eu fiz todo o embasamento técnico, procurei o Corpo de Bombeiro, Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho Estadual, tudo embasado tecnicamente, depois aprovou. Hoje recomenda-se 50 metros de distância, mas não tem nenhum problema de segurança. Vereador, como é que o senhor se sente aí quando consegue aprovar um projeto, quando consegue resolver um problema? Olha, é motivo de alegria, motivo de honra, Viviane, porque se eu deixei a iniciativa privada e me propus vir para a vida pública, era para poder agregar, para poder ajudar. Eu me sentia atrás de uma mesa, liberando, com o poder de liberar milhões de dólares ou vetar milhões de dólares e ao mesmo tempo me sentia inútil. Com um bom salário, com um plano de carreira, plano de aposentadoria complementar, tudo isso era maravilhoso. Mas eu achava que eu podia agregar mais para a minha cidade. Foi aí então que cada projeto de lei que a gente aprova, que você vê que beneficia diretamente a população, como no caso o passe universitário, passe criança, a futura Universidade Federal para Campinas, né? Ajudar todas as igrejas em todos os sentidos, com não pagamento de pedido, enfim, todas as leis que vêm ajudar os munícipes como um todo, é motivo de honra e de alegria, sinal de que eu estou cumprindo aquilo que eu me propus ao vir aqui para a Câmara. O senhor conta também com a ajuda do pessoal lá de fora? São pessoas que acabam agregando também a vida legislativa, pessoas aí que são da área da economia, são da área da educação, pessoas que fazem parte da sociedade, ajudam também? Sem dúvida que muitas ideias, Viviane, vêm deles mesmos. Porque eu aprendi a me abrir, ouvir o cidadão como um todo. Algumas ideias Deus colocou direto no meu coração. Outras a gente pega de pessoas exatamente das escolas. Flores, em Campinas não tem uma universidade federal. Flores, a desigualdade no passe, né? Universitário é estudante. Então a gente pega a ideia deles também. E eu realmente, como eu disse, eu sou uma pessoa de muito caráter, de muito brio, vim de uma família muito pobre, uma mãe de muita honra, Dona Maria, que está no céu já, mas me ensinou, Viviane, a ter caráter, a ter postura, a ter honradez. Então eu aprendi a ouvir e respeitar todos os cidadãos, e aí eu tenho sido ajudado. E essas pessoas que ajudam aí, essas pessoas que se destacam na sociedade, o senhor acredita que também merecem ser homenageadas? Tanto que o senhor faz parte da Comissão Especial de Honrarias, que é uma forma de homenagear quem faz muito pela cidade. É verdade, Viviane. Na época, como presidente da Comissão de Honraria, há 4 mandatos atrás, a gente percebeu que a casa precisaria de algumas honrarias. Vou dar um exemplo. Aqui comemorava-se o Dia Internacional da Mulher, porém não se tinha nenhuma honraria, nem homenagem para dar para a mulher. Eu, baseado no texto bíblico de Provérbios 31, como diz o grande Salomão, sábio Salomão, né? Como citou nosso cinegrafista aqui, o Provérbios 31 é maravilhoso. Ele fala da mulher virtuosa, todas as qualidades da mulher virtuosa, né? Que ela é honrada na sociedade, ela é bem-quista por seu marido, por seus filhos, porque ela é honrada. Então eu peguei essa palavra e criei nessa casa aqui para dar para todas as mulheres da cidade o diploma de mulher virtuosa. E na mesma linha também criei o diploma de mérito arquitetônico Antônio da Costa Santos. Com o falecimento do ex-prefeito Toninho, foi um grande homem, uma pessoa maravilhosa, era do PT, mas eu digo, eu não misturo política com alguma outra coisa, com ideologia, tá? Toninho foi um grande homem, eu esperei um tempo, nenhum vereador do PT criou na época, né? E eu, como gostava muito do Toninho, eu criei esse diploma para honrar a memória do Toninho. O diploma chama-se Diploma de Mérito Arquitetônico da Cultura Histórico-Ambiental Antônio da Costa Santos, que é dado então para todo arquiteto, engenheiro que trabalha nesta área. Na mesma linha eu criei, o Diploma de Mérito Literário José Paranhos Siqueira, que foi um grande jornalista, um grande literato aqui na cidade, escritor de muitos livros, né? Então, honrando também a memória de Paranhos Siqueira, é dado também o Diploma de Mérito Literário. O senhor citou essas pessoas aí, o senhor também está ligado muito à área da cultura, né? E faz parte da Comissão de Cultura. Exato, agora eu venho presidindo a Comissão de Cultura e temos tentado trabalhar em várias frentes. Uma delas que a gente tem batalhado e cobrado do atual prefeito, primeiro a organização da Feira RIP,
que é tradicional, já existe há muitos anos, né? Antigamente era aqui no Largo do Pará, durante muitos anos, depois subiu lá para o Centro de Convivência Cultural e ela ainda tem alguns problemas. Então nós estamos junto ao prefeito, junto ao secretário de Cultura, procurando normalizar a Feira Hippie. E também estamos monitorando as verbas para a reforma do Centro de Convivência Cultural. Felizmente, há 20 dias atrás, foi liberado pelo governo do estado 19,9 milhões de verba para a primeira etapa da reforma do Centro de Convivência Cultural. E no ano seguinte, provavelmente logo no primeiro trimestre, será liberado a segunda parte, mais 21 milhões, para a conclusão da reforma. Então nós esperamos que a gente possa ter o Castro Mendes, como já tem hoje liberado, depois de muitos anos, né, que ficou reformando, mas hoje está a nível assim, de primeiro mundo, ter o Centro de Convivência Cultural, a parte do Teatro de Arena em cima e o teatro embaixo, né? E depois, quem sabe, o futuro grande teatro, né? Teatro Carlos Gomes, lá na escola do Biológico, Fazenda Biológica. Então nós temos trabalhado em várias frentes na área de cultura também para poder ajudar a cultura da cidade. A população aí só ganhando. Só sai ganhando, Viviane. Eu acho que é a nossa obrigação mínima, tá? É trabalhar pela cidade. Quem vem para cá pensando trabalhar por causa do salário, está cometendo engano. Fique onde está. Mas se você vem para cá pensando em agregar, em trabalhar para a cidade, como eu disse, se eu já tinha plano de carreira, plano de aposentadoria complementar, já tinha um salário, se eu puder acrescentar para a minha cidade, venha para cá. Se não puder, não venha. E a população também pode vir até aqui, ficar com o senhor também, pedir algumas coisas, seu gabinete vai estar sempre aberto aqui para agregar? Sem dúvida. Uma das proposições, a gente está aqui para atender a todos, o grego e o troiano, como se diz. Né? Alguém pensaria, mas o vereador é um vereador de base evangélica. Não, eu estou aqui, eu fui eleito para atender o todo. Votou em mim o cidadão evangélico, católico, de outras religiões. Tem gente que nem religião tem, mas que acreditou na minha postura, no meu caráter. Então, esse gabinete está aberto aqui das 8 da manhã às 18 horas para atender toda a população. E eu me propus, Viviane, se tem mais alguns segundinhos ainda, vindo para esta Câmara, eu me propus duas coisas. Primeiro, não me contaminar com os manjares do rei, aos modos do grande rei Daniel. Daniel se propôs no coração dele a servir ao rei, mas não se contaminar com os manjares do rei, as iguarias do rei. Ele preferiu continuar honesto, fiel e íntegro. E eu adotei isso como uma das divisas para mim. A segunda, não me envergonhar do Evangelho de Cristo. Então, o que é não se envergonhar? É eu falar de Jesus, ou falar das coisas de Deus, ou defender as leis para proteger o reino, seja aqui, ou seja na tribuna, ou em qualquer lugar. Como dizem pastores, você falar que é cristão, católico, evangélico, lá na tua igreja, você levantar a mão e dar glória a Deus, aleluia, é fácil. Eu quero ver você dar bom testemunho aqui, no meio que a turma diz, é difícil, você tem que andar com uma navalha em cima do muro. Às vezes vem ofertas e propostas não republicanas, né, que qualquer cidadão de caráter não devia aceitar. Então você tem que ser cidadão aqui. Então, dentro dessas duas divisas, eu me propus, repito, não me contaminar com os manjares do rei e não me envergonhar do Evangelho de Cristo. É isso que Deus tem me dado graça, me deu 5 mandatos consecutivos, que eu espero estar concluindo esse 5º mandato agora. Devo parar minha carreira como vereador, porque eu já dei minha cota, mas de uma maneira honesta, de caráter, limpa e honrada. Então é com essa mensagem que a gente encerra o programa Em Pauta de hoje, agradecendo aí para o senhor bater esse papo, contar um pouquinho da sua vida política aqui pra gente, abrir as portas, mostrar para o pessoal de casa o que está acontecendo, o que o senhor está fazendo pela cidade. Então, muito obrigado, Viviane, por essa entrevista, me sinto muito honrado, né? Estou aqui, como diz, no meu 5º mandato. É uma honra poder servir a população. Todas as pessoas políticas que desejam ser políticos, que vêm para cá com outro propósito, esqueçam. Porque alegria e honroso é poder servir a população. Mas servir com interesse de coração, com caráter, né, com honestidade, é isso que me alegra. Então eu te agradeço pela entrevista, pela honra desta tarde. Um grande abraço a todos e um beijo no coração.
Senhor, muito obrigada mais uma vez. A você de casa também, muito obrigada pela sua companhia. E a gente se vê na próxima edição do Em Pauta. Até lá, tchau!